não morrereis. O que você diz no primeiro momento, né? Não pode comer de nenhuma? A mulher diz, não pode comer dessa. Por quê? Porque morrereis. Aí ele tira a síntese, não morrereis. E a síntese está completamente em oposição à primeira proposição de Deus. Se comer, morre. Então você tem tese, antítese, síntese. Tese, antítese, síntese. Esse é o movimento que Karl Marx vai fazer para analisar o quê? A realidade. Ele analisa a realidade a partir desse movimento. Existe em todas as coisas uma tese, uma antítese, e a gente tira a síntese, tá? O negro e o branco, tese e antítese. Qual será a síntese disso? Um governo totalitário que controla todo mundo. O proletário e o burguês, tese e antítese. Qual é a dominação dos meios de produção? Tá certo? Para universalizar tudo. Ninguém tem propriedade privada. Então você sempre tira, você coloca dois grupos da sociedade em oposição. Eles estão totalmente em oposição? Nem sempre. Muitas das vezes eles têm alguns problemas, mas não é uma oposição de tal maneira que chegue a causar uma revolução. Se eu disser para vocês, a maior frustração do comunismo, a maior frustração deles é que a revolução que eles previam não aconteceu. Essa é a maior frustração. Surge Karl Marx, começa a desenvolver teoria do materialismo histórico. Ele vai ler em toda a história essa oposição. Então essa oposição existe em todos os dados da natureza, tá? E o Capital, que é onde ele vai a estrutura econômica para capturar os meios de produção, criar a ditadura do proletariado e mudar a sociedade, até chegar no paraíso comunista, a utopia comunista. A utopia comunista, eu posso desenhar ela para você como um burro, alguém em cima dele com uma vara, com uma cenoura lá na frente. Ele pensa que vai chegar na cenoura, e ele caminha. Só que quem está no controle dela é quem está em cima dele. Então quem está em cima do burro, e o burro é a sociedade, são esses líderes comunistas. A cenoura é a utopia, e o burro vai caminhando pensando que vai chegar nela, só que nunca chega. Tá certo? Por quê? Aquele que está no controle dela não deixa ele chegar. E aí você tem essa situação onde Karl Marx coloca as coisas dessa maneira, o socialismo cresce, se torna um movimento internacional, colocando sempre em oposição os trabalhadores contra a burguesia, as demandas sociais da época, que no primeiro momento eram todas voltadas para a economia. A economia era a grande coisa dele. Ele dizia, tudo vai ser alterado por meio da economia, uma vez que capturarmos os meios de produção, criar a ditadura do proletariado, um governo provisório, que depois vai ser diluído e as pessoas vão viver nessa coisa maravilhosa. Você vê que o marxismo, ele é um tipo de messianismo. Ele não é só uma proposta política para regulamentar a sociedade, tá certo? Que o governo, ele é ratificado por Deus. Como? Como uma forma de garantir a segurança social. Só para isso. O governo não existe para nos conduzir para o paraíso celestial. O governo existe para punir os criminosos e manter a segurança. Só. Então, biblicamente falando, quando Paulo fala sobre o governo, quando Cristo fala sobre o governo, ele fala do governo de uma forma mínima. O governo não está aí para realizar os desejos e os anseios das pessoas. Isso as pessoas têm que ser garantidas como possibilidades, como oportunidades para que elas realizem. E o governo cuida da segurança e de punir aqueles que atentam contra a segurança social, tá? Então, quando o Karl Marx cria essa situação, muitos abraçam. No que muitos abraçam, você vai chegar até... Vocês veem que eu estou resumindo bem, né? Vai chegar até a situação da Revolução, tá? Então, você vai ter, antes da Primeira Guerra Mundial, você vai ter essa ideia se proliferando. Na Primeira Guerra Mundial, tá certo? Na Rússia, você ainda tem o czar. Foi um fracasso para ele, a Primeira Guerra Mundial. Então, o país estava uma desordem, uma pobreza, e a estrutura social fica muito danificada. E essas ideias vão sendo proliferadas. Até que um camarada chamado Ilyich Lenin, abraçando essas ideias marxistas, que nem era dele, era do irmão dele, que era advogado, estava estudando advocacia, na verdade, já estava engajado nessa ideia comunista, nessa ideia revolucionária, tá? Ele comete um atentado contra uma carruagem onde ia lá o czar, não dá certo o atentado, eles são capturados e ele é morto. E no que o irmão de Lenin é morto, ele descobre os escritos, os livros, os textos do irmão dele. Devora isso, lê e abraça a ideologia para si. Aí ele se engaja na luta.
E aí eles vão começar a criar essa consciência de revolução, do proletariado, derrubar o czar, derrubar a monarquia, se estabelecer no poder, né, para essa transformação. Eles conseguem. Vão lá, derrubam o czar, matam a família deles e fazem a revolução. Lenin se instala no poder. O que ele vai fazer? Ele vai causar a maior mortandade que se viu na Rússia em todos os tempos. Por quê? Ele vai pegar todos os seus opositores e mata. Tá certo? A forma de pensamento, a forma de ideologia deles é totalmente desprovida de freios morais, tá? É totalmente desprovida de temor de Deus, porque eles são ateus. A leitura que eles fazem sobre a história é a partir dessa ideia dialética do materialismo histórico. Tudo está em oposição e nós, para poder vencer, tá certo? Essa antítese à nossa ideia, nós temos que fazer o que for preciso. Se for preciso matar, se for preciso deportar, se for preciso aprisionar, aquilo que for preciso para chegar ao poder, tá? Como Maquiavel dizia, né? Os fins justificam os meios. Então, isso era uma verdade para eles. Isso era algo normal, tranquilo. Então, ele faz a revolução e o que ele pensava? Que quando ele fizesse a revolução na Rússia, a Rússia se torna comunista, vai para a Segunda Guerra Mundial, faz aliança com os países aliados, né? Participa da Primeira Guerra Mundial, derruba o fascismo, o nazismo. Ele entendia, olha, quando os trabalhadores de todos os lugares verem a revolução que a gente fez aqui, eles também vão se engajar, eles também vão entrar. Qual foi a decepção deles? Os trabalhadores da Alemanha, tá certo? Da Inglaterra, da França, da Espanha, eles não queriam saber dessa porcaria de revolução, de ir para a guerra e matar pessoas, derrubar governo, para um dia chegar nesse tal dessa utopia comunista. O que os trabalhadores queriam? Se sindicalizar e ganhar mais dinheiro. Ir para a igreja, trabalhar no seu emprego, criar seus filhos e ter sua família. E comprar uma terrinha para morrer em paz. É isso que os trabalhadores queriam. E aí, quando Lenin começa a ver que aquela revolução que ele pensou que seria o estopim de uma revolução mundial, ela não se concretiza, outras pessoas começam a tentar corrigir esse movimento histórico, tá certo, do marxismo-leninismo. Quem é que faz essa correção? Antônio Gramsci. Antônio Gramsci surge na época do fascismo. Na época do fascismo ele interagia, ele participava das internacionais comunistas, que eram as reuniões deles para decidir a política, e ele começa a criticar essa forma de ação de Lenin, de tomada de poder por meio da força, de estabelecimento de uma ditadura, tá certo? De imposição por meio da guerra, né? Imposição por meio do autoritarismo. Ele diz, olha, inclusive eu vou pegar aqui algumas frases dele, para a gente já passar para essa parte. Deixa eu pegar aqui algumas frases de Gramsci, que aí você tem a revolução, aqui ó, Gramsci, uma frase dele, ó. Não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. E outra frase dele. O mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos. É um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos. Não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Tá? Aí nesse esquema que está em tela aí, você vê o que é fazer exatamente essa derrubada e essa substituição do status quo, a subversão ideológica. Você ataca o cristianismo, você ataca o sistema judiciário, você ataca... aqui eu não estou conseguindo nem ler. Filosofia clássica, que é a filosofia de Platão, Aristóteles, né, que formaram a sociedade ocidental. Você ataca essas instituições importantes que são bases para a civilização. Família tradicional, exatamente. E aí você pega, resgata aquela obra de Engels, né? Origem da família, propriedade privada do Estado. Então, a guerra comunista, ela muda de foco. Ela começa numa guerra armada, ela começa numa guerra de autoritarismo, de imposição. E matou muitos cristãos também. E matou muitos cristãos na Rússia, na cortina de ferro, né? Durante a era comunista. E ela muda de uma face militarizada para uma face cultural, uma face ideológica, tá? Então, a partir dessa nova forma de guerra de Gramsci, para o estabelecimento do poder, para a tomada de espaço, vão surgir agora uma diversidade de demandas sociais. Você tem, desenvolvimento do marxismo cultural, revolução dos oprimidos nos Estados Unidos, negros, estudantes, feministas e homossexuais,
uma fusão entre o pensamento de Freud e Marx. Condicionamento psicológico, massificação. Então você vai ter agora essas análises sobre as demandas sociais. Qual é a demanda? Porque eu sou um homem, mas eu estou no corpo de um homem, mas eu me sinto mulher. Aí o que a gente vai criar para você como bandeira? Vamos criar a ideologia de gênero, que óbvio não é chamada assim por eles, tá? Então a ideologia de gênero vai dizer, olha, o gênero é diferente do sexo. Olha a tese, antítese e a síntese aí de novo. Então, uma coisa é sexo biológico, outra coisa é gênero. Mesmo que você nasça nesse sexo biológico, não necessariamente você se sente ligado a esse sexo. Você pode se entender um outro ser, um outro sexo, ou até assexuado, ou até bissexuado, e por aí vai. Você cria uma infinidade. Dizem que há 700 possibilidades de gêneros diferentes, tá? Dentro disso aí. Inclusive a negação da realidade. Um dos atuais é o chamado queer. Esse queer, o que é? No inglês, eu até vi que era estranho, que é o LGBTQ, aí vai o resto assim, né? LGBTQIA+. Por aí vai, vão acrescentando. Tá manjando. Empresa, treinamento na empresa. Sua empresa lida com o quê? Lida com o quê? a Deloitte. Meu Deus. Ela é contabilidade financeira. Contabilidade. O que isso tem a ver com demandas? E aí agora sobre esse negócio que é inclusivo, algo inclusivo. Tem que incluir todo mundo, aí coloca lá umas frasezinhas pra você não falar, porque senão é homofobia. Tem um manual Aqui, ó, agora. manual. Tem um manual. Eu trabalho agora numa empresa que não tem mais banheiro feminino e masculino. Tá É brincando? banheiro unissex. Isso chegou eu tava mesmo? falando pra Estécia. Eu não estava acreditando que isso tinha chegado dessa maneira. E eu não posso Aí até mais pegar- chamar nem por ele e nem por ela. Tem que ser no também neutro. tem que ser no neutro. E quando for agradecer, é obrigado. A todos. Não, obrigado a todos. A todos, a baixadinha, falar daqui. No Isso aí é não infernal. estão colocando Não pode mais. Isso, por exemplo, a diretora, o corpo de diretor, falar de diretores. Tem Não, que falar não pode falar de neutro. diretores. Tem que ser a diretoria. Neutro, né? Coisa Neutro. E tem um problema também, tem um manual de lá são 200 funcionários. Então cada funcionário tem o seu nome, seu sobrenome, seu pronome e como você gostaria ou como você gosta de ser tratado. Caramba. Então, pra eu não errar com ninguém, eu falo tu, entendeu? Eu tô tipo, Sim, tu Botou vai, uma boa quer guia. almoçar. É o pronome Sim. culto, né? Entendeu? Linguagem culta. Inclusive, hoje em dia, se você for pegar qualquer coisa que você for se inscrever, até em concurso, o único que não tem é o militar, né? Sim, Será? sim. Enem, SISU, ProUni, eles perguntam se você é masculino, feminino e um terceiro. O terceiro. Sempre tem um terceiro. Eu não me identifico por nenhum, não estou afim de falar o que eu sou. Sim. Eu sou um terceiro, ou eu sou ambos. O único que não tem Você apoia a causa. Opa, já Agora, para fazer a Agora verificação. no e-mail, na sua resposta, sua assinatura de e-mail, tem a bandeira que você levanta. E aí eles separaram 3 bandeiras: causa animal, LGBTQIA+, e feminismo. Quer dizer, você tem que estar engajado em alguma. Não, e você é obrigado a escolher uma bandeira. Você vê que os caras fizeram. Essa aqui, ó. Os caras fizeram. Essa aqui, ó. realmente estão se cumprindo. O cara já tinha previsto. Se você manifestasse qualquer tipo de ideia que fosse contra aquilo que foi estabelecido pelo grande irmão, pelo Big Brother, rapidamente você é identificado, você é separado, você vai passar pela uma instituição que vai tentar te readequar, empurrar para a lavagem cerebral, para você se adequar àquilo que ele quer. Se você não submeter, aí você é eliminado, você é morto. Então veja, já está muito mais avançado do que eu imaginava. Eu não pensava que isso estava literalmente, materialmente já sendo vivenciado. Vocês já estão vendo isso, tanto a Luana quanto você, desculpa o seu nome, Luiz. Então vocês já estão vendo literalmente isso sendo feito, sendo realizado. E o que acontece? É a migração do primeiro comunismo fracassado, da iniciativa autoritária, de Lenin, marxismo-leninista, para o marxismo cultural de Antônio Gramsci, que começou com essa nova forma de ocupação de espaço, derrubando essas estruturas da sociedade e substituindo agora por uma visão diversificada, mas ambas, mesmo que ela tenha 1000 bandeiras, todas elas
são contra o ponto de vista tradicional, são contra o ponto de vista cristão. Você pode defender qualquer coisa, menos cristianismo, tradicionalismo, tá certo? Isso está fora de cogitação. Não é incluído. E a desculpa é que o cristianismo em si, ele impede o direito do outro de se manifestar. Somos taxados como os opressores. Na verdade, você não tem esse poder de falar, né? Porque lá tem um mural, eu acho engraçado, que colocaram minha foto, eu tava brincando com esse, colocaram minha foto e colocaram assim, hétero top. É exatamente isso. Meu Deus do céu. Cristã Claro, hétero foi top. top. Não teve um cara aí no programa lá que eu já tava, assim, que falou assim, desculpa por eu ser hétero. Nossa, foi, Ele falou, Foi o mano, filme. como pode isso? Não tem que tomar uma coisa assim, né? Ele falou assim, mas eu me considero hétero e eu sou top. Eu não ligo se vocês me chamarem disso. E Meu começaram Deus. a sacar ele. Como Mano, se como fosse. pode? O pessoal vai comprando essa ideia, né? Exatamente. Ah, Quando eu ouvi falar dessa frase dele, eu lembrei daquele meme onde você tem o macaco, vai evoluindo, chega no ser humano, aí chega lá e fala, volta que deu tudo errado. Exatamente. Foi o fim, aquele foi o fim, foi o fracasso da masculinidade. Né? Então, o patriarcado está totalmente destruído com aquela situação do Fiuk. Pessoal, óbvio que eu não consegui passar tudo aqui, o tempo já foi, né? Então eu quero caminhar para uma conclusão, tá? Então a gente percebeu a mudança, né, do marxismo-leninista para essa ideia gramsciana, né, do marxismo cultural e as expressões do marxismo cultural que vocês têm visto aí, né, na realidade de vocês. E esse marxismo cultural, como é que ele operacionaliza na sociedade? Por meio das ONGs. E a Luana acabou de me dar aí a cereja do bolo, que é a situação na qual é impossível você não ser engajado. E aí você vê as diversos tentáculos, né, por meio do qual o marxismo cultural se expressa politicamente, nas instituições de governo, na educação. Né? Acho uma coisa interessante também falar. Eu sou redatora e eu escrevo para vários conteúdos. E tem um cliente meu que é o Chapéu Dourado, que todo mundo conhece. Ele é novo agora na mídia, todo mundo conhece ele por ser físico, né, um shopping físico. Mas ele abriu online e eu só posso escrever texto agora no Neutro. Ah, meu Deus, situação difícil. Você está no seio da Babilônia. Então Obrigado. muito Daniel para você. Obrigado. Olhe muito para Daniel, porque é a sua situação. Tá vendo? Já aumentou ainda mais. Empurrar de lá. Já pensou? Com a paz do Senhor. Mas o Senhor. Exatamente. Pessoal, antagonismo entre Karl Marx e Jesus Cristo, para a gente chegar ao ponto final. Quando a gente olha para essas situações, que inclusive foi ótima contribuição que vocês deram, porque vocês mostraram isso na prática, né? Por isso que a gente afirma, mesmo que algum entenda como discurso de ódio, paciência, entenda assim, ser comunista e cristão é quadrado redondo, tá? É você esperar a bola quadrada que o Kiko está esperando até hoje, que o Girafales nunca levou, porque ela nunca chegará, a bola quadrada, naquele tanto Professor, espera. mas e aquele grupo que a gente sabe que tem, que defende essas ideias e Aí você tem duas situações, ou ele... missão integral, né? Missão integral, exatamente. Então, você primeiro teve essa aproximação entre marxismo cultural e religião. Inclusive, o Lula disse que se não fosse aproximação, ele não teria chegado ao poder. Primeiro, você tem a teologia da libertação. Você tem Leonardo Boff, que inclusive foi silenciado pelo Papa antigo, né, o Bento XVI. Mandou ele calar a boca, ele não falar em nome da igreja. Então, o que a teologia liberal fazia? Ela fazia a opção prioritária pelos pobres. O que é isso? Linguagem marxista, linguagem de antagonismo. Antagonismo entre pobres e ricos. Pronto. Quando você entrou nessa dialética, acabou-se o cristianismo. Você não está integrando as coisas. Você está buscando a revolução. Que eles entrem num combate, que eles façam o processo de tese e antítese para você fazer a síntese. Pronto, você caiu na teia de Hegel, tá certo? Na teia de Marx, você está funcionando na mesma ideia, tá? Inclusive, você começa a ver isso agora, primeiro foi a teologia da libertação, agora, certos meios evangélicos, óbvio que eles não iam deixar passar, né? Você tem hoje um meio evangélico crescendo absurdamente. Os caras não vão perder essa chance, né? Então, o que você tem hoje? Tem uma tal de teologia pública, que eu não estudei muito sobre ela. Então, o palestrante falou que no Paraná ela está forte lá.
e tem a chamada missão integral. A missão integral, basicamente, é uma releitura da teologia da libertação na versão evangélica. Que a missão integral fala assim, olha, a igreja, ela olha para o indivíduo de forma integral. O que ele está querendo dizer com isso? Que a igreja tem que parar de se preocupar tanto em falar de pecado, em falar de discurso de ódio, tá? Os homossexuais têm que deixar de ser homossexuais, as prostitutas têm que deixar de ser prostitutas, tem que colocar de lado, como o Rev Renekiewicz, né, pedir uma atualização. Então tem que deixar de lado isso e olhar para quê? Para as necessidades. Olha, você tem os oprimidos, você tem os pobres, né, são oprimidos pelos ricos, você tem os negros, que são oprimidos pelos brancos, tá? O racismo. Então, vai direcionando a igreja, olha, a gente tem um foco, qual é? Pregar a palavra de Deus a toda a humanidade. Denunciar o pecado onde se manifeste. Pecado de branco, pecado de preto, pecado de índio. Se descer alienígena aqui, a gente vai denunciar o pecado dele também. Então, o que acontece? O pecado onde se manifeste. Você abandona esse foco evangélico, esse foco cristocêntrico, tá? E você começa a direcionar a igreja para uma visão dialética. Não, um homem integral, o que é? O que ele precisa? Vamos apoiar o negro nessa luta dele para se integrar à sociedade contra os brancos. Vamos apoiar o pobre nessa luta contra o opressor burguês. A mulher contra o homem. Pronto, você acabou com a missão da igreja. Você agora se torna uma filial do marxismo. Se torna uma filial dessa ideologia dialética, tá? Então esse é o risco da missão integral. Por isso que tem que ser muito observado, tem que ser muito analisado certos autores que começam a colocar essa tendência, começam a utilizar essa linguagem. Tá? Senão a gente acaba sendo pego nessa vã sutileza, né? Feitos como presa dessas ideologias. Pessoal, para fechar, antagonismo entre Karl Marx e Jesus Cristo. Veja, para Karl Marx não existe verdade absoluta, e sim processo dialético de tese, antítese e síntese. Não existe verdade absoluta. O que para um, por exemplo, propriedade privada, está na Bíblia. Deus estabeleceu, não roubarás. Por quê? Porque alguém tem alguma coisa. Então você não pode roubar dele, isso que ele tem. Você deve trabalhar e conquistar o seu. Marx diz, não, ninguém é dono de nada, não existe propriedade privada. Você vai se apropriar. E a apropriação é um eufemismo para roubo, tá? Por isso que você tem aqui no Brasil estabelecimento, claro que está tudo para vocês aí. Você tem a Internacional Comunista vai parar suas atividades. Aí o que ele vai fazer? Vai diluir essa ação para vários meios dentro dos países. Aqui na América do Sul, Foro de São Paulo. Quem viu já um vídeo da entrevista do Boris Casoy, perguntando para o Lula sobre o Foro de São Paulo? Ele pergunta com um medo, desculpa por perguntar isso, é porque as pessoas falam que você está associado com o Fidel, com o Castro, lá com o outro que morreu, para fazer um tal de Foro de São Paulo. Aí o Lula, né? Não pergunte mais sobre isso, é uma bobagem, isso é teoria da conspiração e tal. E o que ele fez logo em seguida? Foi lá para a Argentina, fez a reunião, formou, né? Depois teve aqui também o Foro de São Paulo, organizou toda essa militância, depois fez também no Chile, e ele afirmou com todas as letras que todos aqueles que participaram daquela reunião futuramente serão presidentes comunistas dentro da América do Sul. Então você tem essa organização que está presente, hoje está atuando, e você tem hoje a grande disputa dela aqui, esse antagonismo, né, entre alguns presidentes que estão tentando chegar mais à direita e outros que querem puxar tudo para a esquerda. Inclusive, eu me assustei e eu não tinha essa noção, dessa dimensão, quando eu vi que foi governador de São Paulo, Alckmin, vice do Lula. Eu, antes que não conhecia essas jogadas políticas, eu entendia que Alckmin era uma opção ao Lula. Alckmin seria a direita ou centro, e Lula a esquerda. Todo mundo pensava. Exatamente. Aí o que é o teatro das tesouras? O cara tem. O mesmo grupo ideológico cria o bolchevique e menchevique. Vai trabalhar, vai ser o policial mau.
Um vai ser o opressor, vai ser o cara que quer fazer a revolução. E outro vai ser o cara legalzinho, não é bem por aí e tal, vou fazer uma coisa mais moderada. Mas os dois estão trabalhando na mesma empresa. Aí entra na lógica da Dilma, quem perder não vai perder nada. Ela é filósofa. Na verdade, deveriam fazer um museu para ela. Porque, assim, é muito profundo. Ela está além. Quem perder, a gente vai ganhar. Ou seja, Quem ganhar ou quem perder, vai todo mundo perder. Realmente, essa é a verdade absoluta. Veja, não existe verdade absoluta para Karl Marx. E o que Jesus Cristo diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, você tem antagonismo. O comunismo é a utopia de um mundo sem classe que será alcançado pelo conflito. Tese, antítese e síntese, né? Conflito de classe. Jesus Cristo, o reino de Deus já está entre nós. Não vai ser para o futuro, já está. Essa é a lição de hoje. Nós já estamos no reino de Deus, tá? Aquele que perseverar até o fim participará eternamente do reino que será estabelecido aqui na terra. Mas nós já estamos no reino de Deus. O reino de Deus já está entre nós. Marx, o comunismo domina os meios de produção e impõe sua ideologia pela força. Agora o Senhor Jesus Cristo, o Evangelho deve ser proclamado a todos. E os que crerem serão salvos e participarão do reino. Que coisa opressora, né? Nossa, discurso de ódio, né? Quem crê será salvo. Agora, ele é verdadeiro. Quem não crê será condenado. Ele não vai dourar a pílula. É a realidade. O comunismo falhou em sua tentativa de instigar o proletariado à revolução. É o que eu falei lá atrás. Lenin pôs fogo na coisa, né? Fogo no pavio. Ele pensou, o mundo inteiro vai pegar fogo. Quando ele viu, os trabalhadores não queriam saber de nada de revolução. Teve que alterar do marxismo-leninista para marxismo cultural de Gramsci, tá? Então, fracassaram. Um filho de carpinteiro e alguns pescadores levaram o evangelho a todo mundo. Você tem mais de 2000 anos, a maior religião, tá certo? E o cristianismo que formou o mundo ocidental, tá? Então, começou com quem? Um simples filho de carpinteiro, num país periférico, que nem saiu do seu país, e que chamou para ajudar ele pescadores e cobradores de impostos, né? Então você tem a eficácia do cristianismo, né? O comunismo, por meio do marxismo cultural, busca destruir a cultura ocidental. Agora, e o cristianismo? Em todos os lugares onde o evangelho foi pregado, trouxe progresso e desenvolvimento. Faça essa pesquisa. Veja, quais são os países mais ricos e desenvolvidos do mundo? Os países de matriz protestante. Ah, foi um acaso? Né? Max Weber, ele percebeu isso. Você lê Max Weber, você vai ver a ética, a ética protestante e o capitalismo. Tá? Ele percebeu que essa dinâmica protestante, tá certo? Reformada de religião, fé, moral, família, trabalho, tudo isso cria uma nação desenvolvida. As nações mais desenvolvidas do mundo são de matriz protestante, tá? O marxismo cultural se vale da promoção de causas diversas para manipulá-las. Aí você vê ONGs, né? O marxismo cultural de Gramsci, né? Diversas causas, aparelhamento político dessas causas, tudo isso aí. A Igreja de Cristo prega a mesma verdade há mais de 2000 anos e denuncia os pecados. Em vez de você ficar entregando bandeiras e levantando causas e colocando eles em ebulição, tá certo? Em conflito, você prega, denuncia o pecado de todos eles e une eles todos num corpo só. O que Paulo falou? Onde não há judeu nem gentil, né? Onde não há circuncisão nem circuncisão, judeu nem gentil, servo ou livre, homem ou mulher, todos são um em Cristo. Enquanto um está criando 1 milhão de conflitos e de causas, o outro está destruindo os conflitos e criando união. Se você não conseguir ver isso, meu querido, então eu vou mandar você lá para algum psiquiatra, né, ou junguiano, ou... O marxismo cultural se vai dar... Assim, aqui já li. Ser marxista é negar a Deus, atribuir tudo à matéria e viver em prol de uma utopia, tá? Crer em Cristo é estabelecer uma comunhão com Deus e ser representante do seu reino no mundo. Eu agradeço a vocês pela paciência. Eu sei que eu tive que falar que nem um louco aqui para tentar passar um pouco. O conteúdo está aí para vocês, tá? É uma coisa que, se a gente quisesse fazer legal, tinha que ser 2, 3 aulas, por aí vai. Mas pelo menos um básico, para você ter um relance disso aqui. Compre esses livros, adquira, tá? E vá se inteirando disso aí, tá? 1934, George Orwell, é o primeiro. Isso aqui é muito interessante, é muito chocante, tá?
o Manual Politicamente Incorreto do Comunismo. Isso aqui vai te dar uma visão geral de toda essa problemática. Extraordinário, maravilhoso. A estratégia que eu falei sobre essa questão exista e a idolatria do Estado, extraordinário, tá? Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém. Vamos fazer uma oração? A ideia aqui, pessoal, é justamente nos conscientizar e nos posicionar. Que a igreja ela não precisa mais ser massa.